Um dos meus primeiros empregos foi trabalhar num cinema em Huntington, em Long Island. Era um trabalho que até nem era mau para um adolescente de 16 anos. Quando o teu trabalho envolve lidares com o público em geral e em massa, é inevitável que de vez em quando lides com alguém mais estranho e assustador. Contudo, houve um gajo e uma situação mesmo muito estranha que ainda hoje me dão pesadelos. Era segunda-feira e eram provavelmente umas 11 da noite. Os últimos 2 filmes da noite já estavam quase a acabar, o que era mais cedo que o normal. No verão, durante a semana, eu normalmente saía do trabalho à volta da meia-noite. Enfim, nesta noite eu estava ali a trabalhar sozinho para além da Catarina, a senhora que vendia as pipocas e que também já se estava a preparar para se ir embora. Eu estava sentado numa cadeira ao lado da minha caixa onde vendia os bilhetes, a ver alguma coisa no telefone, quando a Catarina me pediu para ir varrer o chão. Ela disse-me que ia sair, mas que voltava dentro de 1 hora para fechar as portas. Eu despachei-me a varrer tudo para voltar rapidamente para o meu jogo, que era tipo Tetris, no meu antigo telemóvel. Eu era deixado sozinho desta maneira muitas vezes, mas esta foi aquela única vez durante os meus turnos que tive medo que algo como um assalto fosse acontecer. De repente, ouvi a porta da frente do cinema a ser aberta de rompante. Eu fiquei a olhar para baixo para as escadas que davam para a recepção, que na verdade bloqueava a visibilidade direta para a porta de entrada. À espera que alguém entrasse, e na esperança que fosse a Catarina, pois mesmo tendo saído, ela teria trancado as portas para ninguém entrar. Eu chamei pelo nome da Catarina e de repente, um homem com provavelmente uns 40 e muitos anos, vestido com um casaco grande castanho já bastante gasto, entrou e fixou imediatamente o seu olhar nos meus olhos. Eu disse-lhe que já estávamos a fechar e que ele tinha de sair. Ele olhou para mim com um ar bastante intimidante, tipo o ator Vincent Pastore. Ele disse algo baixinho em resposta, quase como um sussurro. Pelo que eu percebi, ele perguntou-me: "A Catarina está por aqui?" Eu mexi a minha cabeça como sinal, ao mesmo tempo que respondi: "Não." Ele então voltou a sussurrar a sua resposta, dizendo: "Eu vou então sentar-me aqui por um pouco." E não era muito bom em confrontar pessoas, por isso, o meu coração nesta altura estava bastante acelerado e faltava-me a confiança para o mandar sair. Eu voltei a sentar-me no meu banco e fingi que estava absorvido no meu telemóvel, quando na verdade eu estava a mandar mensagem à Catarina a avisá-la que estava ali alguém bastante estranho à sua espera. Mas nesta altura, com os antigos telemóveis de abrir e fechar, as mensagens demoravam séculos a ser enviadas e ainda demoravam mais para as pessoas a irem ver. Quando a mensagem foi finalmente enviada, eu reparei que o homem estava agora no outro lado da sala, sentado num banco, literalmente a observar-me. Eu quis demonstrar-lhe que estava a ficar incomodado com isto. Por isso, levantei-me, subi umas 3 escadas e sentei-me num banco em frente a uma parede que bloqueava a minha visão para ele. Este antigo estúpido eu não se lembrou que isto lhe dava a possibilidade de ele fazer o que quisesse sem eu ver. Uns minutos depois eu pensei que isto era estúpido e voltei para o meu lugar. Mas agora, o homem já lá não estava. A Catarina então voltou pela mesma altura que os últimos espectadores estavam a sair. Eu contei-lhe sobre o homem e ela disse-me que tinha deixado a porta destrancada sem querer. Eu passei uns 10 minutos a varrer as salas antes do meu turno estar oficialmente acabado. A Catarina queria que eu lhe fizesse um último favor antes de me ir embora. Levar o balde, a esfregona e a vassoura lá para baixo para a despensa. Eu fiz o que ela me pediu. Abri a porta da portaria que dava à zona de arrumações. Desci as escadas com a fraca luminosidade, com uma esfregona, vassoura e um balde na mão. E parei. Atrás de uma das caldeiras eu consegui ver perfeitamente um braço escondido no canto. Só podia ser o mesmo homem de há bocado. Ele estava claramente a tentar esconder-se. Eu fingi que não tinha reparado e simplesmente voltei a subir as escadas. Tranquei a porta e corri até à Catarina. Ela primeiro foi ver as gravações da câmara de vigilância. E foi aqui que as coisas começaram a ficar sinistras. Durante o período de tempo em que eu estive sentado no banco escondido do homem, as câmaras apanharam a levantar-se e a sair do cinema. A Catarina parecia surpreendida e disse: "Esse é o meu ex-marido." Eu senti como se o meu coração tivesse sido engolido quando ela disse isto e comecei a juntar as peças. Eu segurei-lhe que estava de facto alguém lá em baixo. A Catarina pegou então no seu telemóvel e ligou, não para o 112, mas para o seu ex-marido, enquanto saíamos do edifício. Eu seguia com medo de ficar ali sozinho. A Catarina começou a entrar em pânico quando terminou a chamada com o seu ex-marido. Ela então ligou para a polícia e o que ela lhes disse chocou-me e perturbou-me. Quando ela desligou o telefone, ela estava mesmo em pânico e empurrou-me para fora do edifício. Então que, ao que parece, o seu ex-marido foi até ali para a ir buscar, porque aparentemente ele tinha arranjado uns problemas com um gajo que ele conhecia e que o ameaçou que ia matar a Catarina. Momentos depois, os polícias pararam no parque com as suas sirenes a tocar. Entraram então no edifício e pouco tempo depois saíram com um gajo com ar de italiano mafioso algemado. A Catarina nunca mais apareceu no trabalho depois disto e eu nunca consegui saber a história completa por trás.
Eu fui o gajo mais fixe dos empregados no cinema por ter testemunhado isto tudo, mas eu gostava mesmo de saber a história toda, porque realmente me interessou. Desde então, eu nunca mais voltei a ver nem a Catarina, nem o seu ex-marido, nem aquele gajo que provavelmente me tinha morto caso eu me tivesse aproximado dele perto da caldeira. Isto aconteceu em abril de 2015. Eu, a minha namorada e o meu irmão mais novo, que tinha 9 anos na altura, tínhamos ido a um pequeno cinema local perto de nós numa quarta-feira para vermos o filme de terror It Follows. Nós tínhamos a mania de ir a sessões mais tarde aos fins de semana, para termos o cinema todo só para nós. Mas como este semestre eu tinha quinta-feira livre sem aulas, pensei que irmos a uma quarta-feira à noite teríamos ainda menos gente. Quando entrámos na sala de cinema, à primeira vista parecíamos ser os únicos ali dentro, mas depois o meu irmão apontou para alguém, ali também sentado na sala. Era um homem vestido com um hoodie cinzento escuro, sentado no canto superior esquerdo de quem está virado para o ecrã. Era um pouco estranho ele estar ali sozinho àquelas horas, uma quarta-feira à noite, sentado no canto da sala. Mas também nenhum de nós pensou sequer muito sobre o assunto. Nós escolhemos os lugares a meio de uma das filas um pouco mais acima, a meio da sala. Daquelas que tem o corrimão em frente, para que pudéssemos lá pôr os pés em cima, e todos nós nos sentámos com pelo menos uma cadeira de intervalo entre cada um de nós, para termos mais espaço. Sim, eu sei, isso parece estranho de se fazer visto que tinha ali a minha namorada, mas tendo o meu irmão ali também já parecia mais normal. Eu era o que estava sentado mais à beira. Posto isto, o mais perto o único outro gajo ali na sala. Em 5 minutos, os anúncios acabaram e o filme estava a começar. As luzes da sala obscureceram, até ficar tudo apagado, e a única luz agora era a luz do projetor de ecrã. Em 5 minutos os anúncios acabaram, e o filme estava a começar. As luzes da sala obscureceram até ficar tudo apagado e a única luz agora era a luz do projetor no ecrã. O meu irmão então pegou no saco de doces que ele tinha esgueirado ali para dentro e começou a fazer demasiado barulho enquanto os comia. Passados uns 5 minutos de ter começado o filme, mesmo sobre o barulho irritante do meu irmão a comer os doces, algo que, para que fique esclarecido, nós lhe pedimos para parar, pareceu-nos ter ouvido um barulho alto vindo de cima de trás de nós. Esperei uns segundos para me virar para trás e dar uma olhada rápida para trás de nós. Quando o fiz, reparei que o gajo que estava sentado no canto superior da sala tinha-se mudado para a fila de baixo. O que me pareceu estranho na altura, mas outra vez não lhe dei muita preocupação. Outra vez, passados outros 5 minutos, quando o filme estava a começar a ficar interessante, eu voltei a ouvir algo por trás de nós. E virei-me quando achei que não seria demasiado óbvio, e mais uma vez, o gajo estava uma fila mais perto de nós. Eu inclinei-me para a minha namorada e disse-lhe enquanto fingia rir um pouco: "Não olhes, mas aquele gajo continua a mexer-se cada vez mais perto do ecrã." Ela encolheu os ombros e nem sequer mostrou interesse em dar uma vista de olhos. Eu pensei para mim mesmo que se ele se voltasse a mexer, aí então eu teria um problema. E até lá, voltei então para o filme tentando não pensar mais no assunto. Eu diria que passados outros 5 minutos, sem sequer ouvir nada desta vez, eu simplesmente me virei para trás por curiosidade e vi que o homem estava mais uma fila perto de nós. Mas desta vez, ele não estava sentado num canto, mas sim mais a meio da fila. Ele estava agora apenas 3 filas atrás de nós. Eu cotovelei a minha namorada e ela virou-se para trás. Depois olhou para mim com um ar confuso e preocupado. Ela perguntou-me se devíamos mudar de lugar e eu respondi-lhe que claramente que não. Por aquela altura, eu já não estava a conseguir prestar atenção ao filme. Mesmo estando virado para o ecrã, eu senti que o olhar do homem estava fixado na parte de trás da minha cabeça. Eu disse para mim mesmo que se este gajo se aproximasse mais, eu me levantaria e lhe perguntaria firmemente o que é que ele estava a fazer. Mas depois também pensei, e se também estou a dar demasiada importância a isto? E se ele for apenas um gajo normal que simplesmente continua a mudar de lugar para conseguir ver melhor o filme? Mais uma vez, eu virei-me para trás. Ele estava agora apenas 2 filas atrás de nós. E mais uma vez, mais perto do centro da fila. Ou melhor, diretamente atrás de nós. E a sua cabeça estava completamente para baixo, virada para o seu colo. Eu nem me dei ao trabalho de tentar perceber para onde é que ele estava a tentar olhar. Ele poderia nem estar a olhar para nada. Eu estava literalmente a abrir a minha boca, pronto para dizer algo, mas eu era simplesmente demasiado cobarde para o fazer. Eu tinha apenas 16 anos e era bastante magro. O meu irmão levantou-se durante uma parte mais parada do filme para ir à casa de banho. Passado cerca de 1 minuto, eu virei-me para trás para ver se o homem se tinha se aproximado. Mas desta vez, eu estava mesmo pronto para lhe dizer alguma coisa. Mas eu fiquei chocado. Não estava ninguém atrás de nós. Estava
completamente vazio. Eu contei à minha namorada e ela respondeu: ótimo. Mas depois eu levantei-me em puro medo, pensando no meu irmão mais pequeno. Disse à minha namorada para esperar ali por mim e saí a correr da sala para os vazios corredores. E vi ali o homem de hoodie cinzento a entrar na casa de banho dos homens ao fundo do corredor. Com medo pelo meu irmão, eu corri o corredor rapidamente até à casa de banho. Abri a porta e lá estava. O homem, literalmente de joelhos no chão, a espreitar por debaixo das portas das duas cabines. Assim que o vi, ele virou a sua cara e olhou diretamente nos meus olhos. Foi nesta mesma altura que eu ouvi o meu irmão a chamar-me do fundo do corredor. Eu vi-o a acenar-me com um ar confuso. Eu corri então de volta para ele, entrei na sala, tirei de lá rapidamente a minha namorada e fomos para a recepção. Os empregados do balcão ligaram então para a polícia e mostraram-nos a nós e aos polícias a gravação das câmaras, onde se viu o homem a andar pelo corredor na direção da casa de banho. Nós preenchemos o relatório da polícia e fomos embora. Estou apenas agradecido que o meu irmão tenha ido a uma outra casa de banho do lado oposto do corredor, porque se ele ali estivesse, mesmo comigo a aparecer para o salvar, não sei o que poderia ter acontecido. Já passou mais de um ano e o homem nunca foi identificado. Em 2008, Cloverfield era um dos maiores filmes do ano e eu queria mesmo desesperadamente ir vê-lo. Grande parte dos meus amigos já o tinham ido ver, o que me chateava um bocado, pois eu não queria ser visto ir ao cinema sozinho. Contudo, eu não tinha nem escola nem trabalho às quintas-feiras, por isso, numa quarta-feira eu pensei que talvez conseguisse escapar e ir sozinho sem ninguém ver, se fosse um cinema pequeno ali perto a uma hora tardia, visto que tinha quase a certeza que iria estar vazio. Bem, eu cheguei, comprei o bilhete e imediatamente reparei que todo o edifício estava morto, não estava lá mais ninguém. Eu entrei na sala e, tal como estava à espera, não estava lá uma única pessoa. Haviam duas secções grandes de filas naquela sala. Eu sentei-me na primeira fila da segunda secção, mesmo por trás de um pequeno muro, para lá poder pôr os pés em cima. Durante as partes mais silenciosas do filme, as quais eram bastante escassas, eu tinha quase a certeza que andava a ouvir pequenos barulhos vindo de trás de mim. Era quase como se eu estivesse a ouvir uma voz. Está aí alguém? Nada. Eu senti como se os sons estivessem a ficar cada vez mais altos e mais perto. Mas continuava a virar-me para trás e não ver ninguém. Eu senti que estava a perder o juízo. Até que chegou uma altura em que os sons estavam tão altos que se tornou evidente que eram uns sussurros enlouquecidos. Eu estava prestes a simplesmente vazar dali. Mas quando me levantei e dei uma última olhadela para trás de mim, uma figura levantou-se do nada do chão por trás das cadeiras, duas filas atrás de mim. Os braços esticados para baixo e simplesmente virado na minha direção, imóvel como uma estátua. Eu corri como se não houvesse amanhã de volta para a entrada onde não vi ninguém, nem um único funcionário, e continuei então a correr até ao carro. Quando lá cheguei, tomei uns segundos para respirar um pouco e depois conduzi de volta para casa. Eu tentei ligar para o cinema nessa mesma noite, mas ninguém me atendeu. Eu nem tentei ligar no dia seguinte, apenas tentei esquecer este assunto. Mas ainda me aterroriza como nem imaginas cada vez que me lembro disto.